Boa noite. Bom, por enquanto só tem eu aqui presente. Hoje é o segundo dia da aula de vacinação psicológica. Segunda aula. Segunda aula do tema vacinação psicológica com PNL. Por enquanto, só eu aqui na sala. Boa noite, Marida. Seja bem-vinda, tá? Sua presença aqui é muito importante para mim. Parabéns por você estar aí, investindo o seu tempo em conhecimento. Como é que tá o áudio aí? Tá bom? Tá me vendo bem? Me dê um feedback, por favor. Alexandra Miranda, boa noite. Seja bem-vinda. Bom, tudo bem com vocês? Espero que sim. Daniela Abraão, tudo em ordem. Tá bom. Então, 8 horas, 2 minutos. Hoje, terça-feira, 22 de junho. Vou dar início a mais uma aula. Aula sobre vacinação psicológica com PNL. Quanto é importante a gente saber como a gente funciona, como a gente reage às nossas emoções, tendo em vista que somos seres da natureza, temos interação com a natureza e a natureza nos afeta. Mas a gente pode reduzir a magnitude de como a natureza nos afeta, tendo em vista como nós funcionamos, né? Então, a gente vai ser impactado aí com o meio, mas se soubermos como funcionamos acerca das nossas reações, das nossas emoções, a gente vai fazer com que esse impacto seja reduzido ou proporcional à nossa atribuição emocional. Então, vou recapitular aqui a aula de ontem e para a gente dar início na segunda aula de hoje, a segunda parte do conteúdo de hoje. Então tá aqui o resumo da aula de ontem. Então, o que vimos ontem?
Existe uma realidade externa, né? É tudo que está fora de nós. A gente chama em PNL de realidade externa. E aí existem os nossos 5 sentidos, predominante, porque segundo o catálogo da neurociência, existem mais de 20 sentidos. Então a gente tem aqui o visual, o auditivo, o sinestésico, olfativo e o gustativo. Então, a realidade externa emana informações e a gente capta essas informações através dos nossos 5 sentidos predominantes. Essas informações são filtradas através das nossas crenças, dos nossos valores, do nosso histórico de vida, daquilo que a gente acha que é certo ou errado, daquilo que a gente acha que é ético, antiético. Então a gente filtra essas informações e cria em nós uma representação interna da realidade. E essa representação interna da realidade, que são os nossos, vamos dizer, os nossos pensamentos, cria em nós um estado interno, uma sensação, como a gente está sentindo no momento, que cria uma fisiologia, que cria um comportamento, que cria os nossos resultados. Então, nós somos filhos dos nossos resultados. Ou melhor, dos nossos resultados, que são provenientes dos nossos comportamentos. Então, quer saber se você está colhendo resultados, ou melhor, se os seus resultados não são aqueles que você deseja, preste atenção em como você vem se comportando. Não fazer nada acerca de uma situação também é um comportamento, tá? Então, se você quer mudar os resultados da sua vida, seja no âmbito profissional, pessoal, conjugal, financeiro, físico, familiar, intelectual, social, preste atenção em como você se comporta. Preste atenção em como é a sua fisiologia. O que é a fisiologia? É a nossa expressão facial, a nossa respiração, a nossa postura. Preste atenção no seu estado interno, como você se sente. Preste atenção nos seus pensamentos. Silvana, boa noite, seja bem-vinda. Estou aqui fazendo uma revisão do que falamos ontem, né? Então, ontem foi aí a explicação de como nós, seres humanos, funcionamos em relação ao meio do qual estamos inseridos, que é tudo que está fora de nós, é um meio que se chama realidade externa. E a gente somos partes da natureza, então a gente tem uma interação com a natureza, com tudo que está fora de nós. O que está fora de nós impacta-nos, positivo ou negativamente, mas depende do quanto a gente atribui esse impacto. Então acontece algo fora de você, e o que acontece fora de você é algo que você não controla. Está fora do seu controle. E o que acontece fora de você não é algo bom ou ruim, mas a sua interpretação acerca do que aconteceu é que pode ser boa ou ruim, ser adequada ou inadequada, ser saudável ou doentia. Qual a importância de saber disso? A importância é que talvez você reduza os seus conflitos, você reduza aí as intrigas, as divergências de opiniões, talvez você tenha relacionamentos mais duradouros, tenha amizades mais selecionadas, adequadas,
Porque você passa a não mais ser refém do ambiente externo, da realidade externa. Você passa a ser autônomo da sua representação interna. Talvez a gente foi ensinado, doutrinado, né? Estimulado a reagir. Então acontece algo na nossa vida, a gente vai e reage, e aí a gente reage uma vez, duas vezes, e aqui, nosso cérebro, ele é um generalizador de comportamentos. Aquilo que foi feito uma vez e deu certo, para o cérebro, é algo que deve ser repetido. Então fez uma, duas, três, e aí se perpetua. E aí talvez algo que você atribuiu um sentimento negativo que aconteceu há X anos atrás. Mas até hoje te traz resultados disfuncionais, negativos. E aí você quer mudar essa situação. Você sabe que isso é inadequado para você, mas você não consegue mudar essa situação. Alguém tem aí alguma situação que quer mudar? Já experimentou mudar, mas por algum motivo não consegue mudar? Sim ou não? Eu falo aqui, a Silvana deu um sinal de positivo. Eu falo aqui e até chegar aí para vocês tem um certo atraso. Muito bom. Bom, somos seres livres, né? Segundo a Constituição Nacional Brasileira, somos seres que temos o direito de ir e vir, né? Então a gente passou uma temporada aí em lockdown, presos em nossas respectivas casas, apartamentos ou casa na árvore, seja lá onde for, impedindo-nos da gente ter acesso a alguns lugares, enfim, o direito de transitarmos, né? Mas tem pessoas que são presas mentalmente. Então aconteceu algo há muitos anos atrás e aí a pessoa está presa até hoje. Então ela é livre para caminhar, para transitar, mas mentalmente ela é presa. Presa aonde? No passado. Ela é presa lá em fatos que ocorreram lá no passado. E esses fatos que ocorreram, ele faz parte de uma realidade externa. Foi algo que aconteceu fora de você. E aí você foi e atribuiu um significado. E esse significado talvez foi positivo. E te traz resultados legais, te traz uma boa sensação. É um trauma positivo. É um trauma positivo. Porque tem trauma positivo também. Trauma não é só negativo, tem trauma positivo. Então aconteceu algo na sua vida, você deu uma relevância, um significado positivo, adequado, e aquilo que te faz bem. Por exemplo, de repente, você teve uma experiência com o seu pai, com a sua mãe, e ali ela te ensinou algo, ele te ensinou algo, e aquilo ficou marcado na sua vida. Ficou registrado, e você hoje tem os resultados que você possui graças ao que aconteceu com você. Então você deu um significado positivo para um fato e hoje você tem resultados elevados, adequados, graças ao que
você passou com o seu pai, com a sua mãe, com alguma pessoa querida, e aquilo ficou registrado positivamente. Mas também tem traumas negativos, que trazem resultados negativos. Resultados em alguma área da sua vida que não é aquilo que você quer e você não sabe por quê. Porque lá no seu pensamento existe algo que gera em você um estado interno que é inconsciente, que gera em você uma fisiologia, que gera em você um comportamento, e os seus resultados não são os desejados. Talvez isso aconteça com você. Mas, da proposta da aula de hoje, que ela vai ser mais prática, vou te proporcionar dicas, sugestões, conteúdos, a mais, ainda mais do que foi dito ontem, de como você pode, daqui para frente, passar a ser mais piloto das suas emoções. Porque hoje a gente vive aí, hoje o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, e eu acredito, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, que é por falta de informação, ou melhor, por falta de autoconhecimento, informação de autoconhecimento, de como a gente funciona. Então, sentir-se ansioso é normal. Nossa, Danilo, é normal sentir ansiedade? Sim, é normal. Alguém sente ansiedade? Tem um transtorno de ansiedade? Escrevam aí no chat, por favor. Se alguém se sente ansioso, ansiosa, ou conhece alguém que sente ansiedade. Alguém? Ou será que eu estou aqui sozinho? Não tem ninguém aí? Bom, enquanto alguém se manifesta, eu vou aqui falando. Então, a ansiedade, como hoje é tratada, hoje o Brasil é tratado como o país mais ansioso do mundo, na verdade, a palavra ansiedade, ela tem um significado. E ela gera um estado no indivíduo. E esse estado ele pode ser positivo. Por exemplo, imagine que você tem a festa de uma pessoa muito querida, que você ama muito. E a festa é em dezembro, no mês de dezembro. E a gente está em junho. E você tem uma ansiedade acerca dessa festa, porque é uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa que você tem muito apreço, e você quer que chegue logo essa festa. E aí você se sente ansioso, porque você quer que a festa chegue. E chegou a data lá marcada em relação à festa, você vai até a confraternização, e parece que o momento da festa não é tão prazeroso quanto foi a expectativa acerca do evento. Mas você sofreu ali de uma ansiedade, você teve uma ansiedade, mas foi uma ansiedade adequada, ansiedade positiva, tá? Então, nem sempre alguém que chegue para você, ou até mesmo você, talvez esteja se intitulando como um ser ansioso. Cuidado, nem sempre a palavra significa aquilo que de fato é divulgado, falado, tá? Então existe a ansiedade de um evento que vai chegar, que você
quer muito participar dessa confraternização, é um tipo de ansiedade, né? E existem pessoas que não têm ansiedade. Existem pessoas que têm pressa. Tem pessoas que vão comer um prato de comida e leva 3, 5 minutos para comer um prato de comida. Essas são pessoas que têm pressa. Ela tem pressa. Tem pessoas que são impacientes. Então, a pessoa pegou e aí ela recebeu uma informação de um indivíduo que ia falar para ele, ó, eu vou telefonar para você, ou melhor, o indivíduo trabalhou quinta, sexta-feira chegou na empresa, trabalhou o dia todo e na sexta-feira, 5:30 da tarde, o chefe dele chegou e falou, ó, segunda-feira a gente conversa, viu? Preciso conversar com você. E aí essa pessoa passa o resto da sexta, sábado, domingo, impaciente, porque ele não sabe o que o chefe dele quer conversar com ele. O chefe chegou, deu uma informação na sexta-feira, último dia de trabalho, 5:30 da tarde. E aí ele passa o final de semana impaciente, porque ele cria. Então vamos lá, ó, pegar esse exemplo aqui. Chefe, né? Chefe que foi e verbalizou lá uma informação para o seu subordinado 5:30 da tarde. O chefe é uma realidade externa, tá? Tá fora do subordinado. E aí, o subordinado vai, processa as informações, filtra aquilo e cria na cabeça dele um cenário. Eu vou ser mandado embora, meu Deus, o que eu fiz? E se eu perder o emprego? O que vai acontecer comigo? Eu tenho filho para criar. Nossa, comprei um apartamento, estou pagando centenas de parcelas aí, meu Deus. E aí o indivíduo cria na cabeça dele todo um cenário. Muitas vezes, por questões biológicas, o cenário é negativo. Então o cérebro, por questões ancestrais biológicas, cria um cenário negativo. Isso gera na pessoa um estado interno negativo, que gera uma fisiologia, uma postura, uma respiração negativa, que gera comportamentos negativos. Então a pessoa fica ansiosa, ou melhor, fica impaciente, e aí ela começa a roer as unhas de nervoso, começa a bater o pé e passa o final de semana comendo ou dormindo. Enfim, algum comportamento disfuncional ela vai ter. Por quê? Porque a mente dela criou todo um cenário aqui ruim, disfuncional. Qual vai ser o resultado dela? Qual vai ser o resultado? Bom, o resultado vai reduzir, perder células do organismo dela, porque ela vai estar matando as células do corpo, vai estar nutrindo de pensamentos ruins, disfuncionais. Ela vai perder o final de semana. Se ela tem um parceiro ou uma parceira, filhos, ela vai deixar de conviver com os filhos. Por quê? Porque a mente dela processou informações, criou um cenário e ela ficou preocupada, perdeu tempo em estar brincando ali com as pessoas queridas. Então os resultados vão ser os piores. E aí você começa a ver, começa a perceber que, poxa, se eu soubesse disso antes, quanta coisa eu deixaria de ter feito para eu ter resultados melhores, não ter perdido o final de semana, não ter comido aquele chocolate, aquele carboidrato. Tudo por quê? Porque aqui na sua representação interna foi um cenário catastrófico, disfuncional, ruim, e aquilo gerou em você todo um processo no seu corpo que fez você ter tal ação e essa ação não foi adequada. Nesse exemplo do indivíduo que recebeu a informação lá do trabalho e tal, e aí ele chega na segunda-feira e o chefe dele chama ele, ó, vamos bater um papo, vamos conversar. E aí o chefe chega e fala, ó,
eu tenho aqui uma carta de aumento de salário para você. E aí ele solta aquela trava, porque os ombros, inconscientemente, de uma pessoa que está impaciente, está disfuncional, a pessoa fica com o ombro até elevado, ela trava. E aí, quando ela recebe uma informação que não é nada demais, né, até um aumento de salário, ela solta os ombros. Alguém aí já passou por essa situação de receber uma informação, ficar aflita em relação ao que foi dito e no final das contas não era nada demais? Alguém já passou por isso? Alexandra Miranda, eu venho tendo crises de ansiedade com frequência. Daniele Abraão, sinal de positivo. Silvana Miranda. Isso aí. Então, Alexandra, talvez não seja ansiedade, porque, imagine que a ansiedade é um guarda-chuva, tá? Imagine que a ansiedade é um guarda-chuva. E nesse guarda-chuva tem várias ramificações, vários outros guarda-chuvas, que esses guarda-chuvas são, na verdade, então tem o guarda-chuva ansiedade, embaixo do guarda-chuva ansiedade tem outros guarda-chuvas pequenos. E esses guarda-chuvas pequenos são, na verdade, transtornos, tá? Pode ser uma fobia, pode ser um transtorno, algum tipo de transtorno, enfim. Então, ansiedade, na verdade, é um guarda-chuva, e o que compõe esse guarda-chuva são transtornos, tá? Então, tem vários tipos de transtorno. Tem transtorno pós-traumático, tem transtorno, vários tipos de transtornos, tá? Então, eu teria que dar uma especificada, uma aprofundada um pouco mais, para ver se realmente é um conjunto de transtornos que formam uma ansiedade, ou se é uma pressa, ou se é uma impaciência, ou se de fato você se sente ansiosa, mas em relação a alguma expectativa positiva, algo que de bom que pode acontecer com você, enfim, tá? Então, é isso. A gente recebe informações do ambiente externo, essas informações geram em nós pensamentos, né? E esses pensamentos geram um estado interno é aquilo que a gente está sentindo, gera uma fisiologia, gera comportamentos e geram resultados. Beleza? Até aqui, ficou claro para vocês? Posso avançar para o próximo tópico? Enquanto isso, eu coloco o meu notebook para carregar aqui. Silvana, está claro, sim. Obrigado pela contribuição. Daniele, sim. Obrigado. Então, beleza. Olha só. Esse conteúdo aqui que eu estou passando para vocês, cuja abordagem é através da PNL, Programação Neurolinguística, né? Não é algo científico, não é algo que foi testado em laboratório, pesado, medido, elaborado através de cientistas, não. Foi aí co-criado
por psicólogos, lá na década de 70, tá? Lá nos Estados Unidos. Então não é algo científico. É algo que, diferente da psicologia, que é algo científico, que tem vários trabalhos científicos, PNL é um conjunto de estratégias, de ferramentas que geram resultados. E aí é chamado de arte. Então a PNL, na verdade, é uma arte. É uma arte, tá? E quem pratica PNL é um artista. Artista do quê? Da comunicação. Artista da comunicação intrapessoal, você com você mesmo, e interpessoal, você com outras pessoas. É um artista. Porque no fundo a gente já pratica a comunicação. A gente já se comunica com as outras pessoas. Mas a gente não utiliza a PNL de maneira consciente. E quando a gente passa a utilizar a PNL de maneira consciente, a gente melhora os nossos resultados. A Daniele Abraão, ela teve experiência em cursos de PNL aplicada, ou seja, cursos que tinha PNL aplicada, porque PNL é um curso de formação com 120 horas aula, 6 meses de curso. Então a Daniele teve experiência com cursos de PNL aplicada, teve a oportunidade de caminhar sob brasas sem queimar o pé, né? Então tem alguns cursos aí que a pessoa caminha sobre um tapete de brasa, com mais de 500 graus, e aí a pessoa descalço caminha sobre as brasas e não queima o pé. Tudo isso como? Através da comunicação, da sua mente inconsciente, com a sua mente consciente, enfim, todo um processo de comunicação interna, você com você mesma. Então, a Daniele aí teve uma oportunidade de participar de cursos. Eu não sei se outras pessoas aqui já fizeram cursos de PNL. E aí, por a PNL não ser algo científico, testado em laboratório, ela é amparada através de pressupostos. Que são pressupostos? São verdades da PNL, daquilo que ela acha que é verdade. Então, quem elaborou o conteúdo pressupõe que tal coisa é verdade, tá? E uma dessas verdades, eu vou apresentar duas verdades aqui da PNL. A primeira é: o mapa não é o território. O que é o mapa? O mapa imagine o mapa do Brasil. Imagine o livro, na minha época de escola, tinha aquele livro Atlas, né? O Atlas. E ali tinha informações geográficas do Brasil, as questões de relevo, das questões ali das montanhas do nosso país, enfim. Então, no livro Atlas, tem o mapa do Brasil. Mas o mapa do Brasil não é o Brasil. O mapa do Brasil não é o Brasil, é só um mapa. É uma representação do mapa, mas não é um mapa. Tá, Danilo, o que isso tem a ver? O que você está dizendo? Está falando grego? O que você está falando? Estou querendo dizer o seguinte. O mapa, que é a sua representação interna, não é o território. Não é a realidade externa. O mapa não é o território. Como assim? O mapa não é o território?
Ué, aquilo que está na minha cabeça, que é a minha representação interna, não é o que está fora. É uma representação. Em momento algum, em hipótese alguma, em nenhuma circunstância, a realidade externa vai ser a representação interna. Em nenhum momento. Em nenhum momento. A gente sempre vai estar aqui dentro da nossa cabeça tendo uma representação do ambiente externo. E o que isso impacta na sua vida? Quando você vai ter um diálogo com uma pessoa e ela afirma veemente que aquilo que ela está dizendo é a verdade, adivinhe, aquilo que ela fala, então, por exemplo, política, é um assunto bem badalado hoje em dia, né? Fala-se muito de política. E aí tem o candidato A e tem o candidato B. E eu sou a favor do candidato A. Então, no meu mapa, aqui na minha cabeça, o candidato A é o melhor, porque no passado ele fez ações para os menos favorecidos, e aí ele ajudou bastante pessoa, reduziu os impostos, aumentou aí a exportação no Brasil. Então, no meu mapa, aqui na minha mentalidade, eu acho que o político A é melhor que o B. Mas aí o meu colega, ele acredita que o político B é melhor que o A. E ele dá os argumentos dele. No final das contas, o político A, ele não é bom nem ruim, porque ele é algo que está fora de mim. Mas o que o torna ser bom, no meu ponto de vista? A minha atribuição em relação ao político A. Tá? Rosana, boa noite, seja bem-vinda. Então, a minha atribuição ao político A é o que faz ele ser bom. Tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, que nos meus filtros, o que são os filtros? É o meu histórico de vida, é tudo aquilo que eu experienciei, toda a minha bagagem de vida, as crenças. Vamos imaginar que eu fui criado num ambiente do qual a escassez, a necessidade foi sempre muito presente. E aí, em algum momento da minha vida, lá quando eu tinha, 5, 6, 7 anos de idade, quando eu era criança, aí veio aquele político de tal partido, me ajudou a minha família, a gente conseguiu progredir e tal. Então, aquilo é algo que ficou registrado aqui na minha cabeça. E aquilo eu acho que é a verdade. Mas, na verdade, não é a verdade. Foi uma experiência que eu tive e eu dei um significado em relação àquilo. Nossa, o político do partido X me ajudou minha família. Nossa, então eu acho que é o melhor partido, é o melhor político. E aí eu vou discutir com qualquer outra pessoa que pense o contrário de mim. Eu vou falar que a pessoa está errada, que o político é o melhor. Mas por que é o melhor? Porque no meu histórico, no meu mapa, na minha bagagem, na minha mochila de vida, eu tive uma experiência acerca daquele político. E aquela experiência formou a minha verdade, os meus valores, aquilo que eu valorizo na vida. E o meu amigo, da mesma idade que eu, teve uma infância diferente. Não precisou de estímulos do governo, não precisou de processos de assistência. Foi diferente. E aí ele pega e fala que não foi necessário para ele, e ali ele tem uma opinião diferente. Mas por que ele tem uma opinião diferente? Bom, vamos lá. Política é uma realidade externa. Os 5 sentidos, tanto eu quanto o meu amigo, nós temos. Então, nós temos um sistema visual que a gente enxerga, auditivo, sinestésico, gustativo e olfativo. Nós temos. O que diferencia? Os nossos filtros, nosso histórico de vida.
né? Então, nesse exemplo da política, eu fui criado ali tendo assistencialismo, né? Fui assistido pelo governo. Então, as minhas crenças, o meu olhar pela vida, os meus valores eu preciso ser ajudado pelo governo. E isso criou aqui na minha cabeça. Criou na minha cabeça. Logo, aquilo que eu penso gera em mim um estado, que gera em mim uma fisiologia, que gera um comportamento, que gera os resultados. E aí você começa a entender que nesse exemplo de política, começa a perceber que as pessoas que ficam dependentes de políticos, de governantes, por quê, hein? Aí você começa a entender o porquê. Porque, no mínimo, um dia foi assistido por um representante político, e aí ela cresceu naquele movimento, e ela criou na cabeça dela e achou que ter assistência do governo é algo bom, é algo adequado. E aí a pessoa pega e vai para a vida, vai para a sociedade. Quais são os resultados dela? É depender do governo, é depender de político, tá? Então aqui é um exemplo. Aqui é um exemplo de política. Antes de eu passar para um outro exemplo aqui. Ficou claro essa explicação acerca eu peguei aqui uma abordagem, né? Que é a abordagem acerca de política. Ficou claro essa explicação? Alguém tem alguma pergunta? Me deixe saber se vocês estão aí, se está fazendo sentido para vocês, porque senão eu fico falando aqui, eu não sei se está ficando claro, se eu estou conseguindo fazer me entender. Enquanto isso, eu bebo uma água aqui. Silvana está sim. Obrigado, Silvana. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Agora eu vou pegar um outro exemplo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aí no chat. Um exemplo agora de vida conjugal, relacionamento amoroso, né? Então, onde se aplica isso aqui? O mapa não é o território. O seu parceiro, sua parceira, é uma realidade externa. Ela está fora de você. Tá? Ela está fora de você. Ela também tem os 5 sentidos igual a você. Mas o que diferencia? Os filtros, as crenças, o histórico de vida. É isso que diferencia. Então é mais ou menos assim, ó. Você nasceu, né? E aí, do 0 aos 7 anos é quando tem ali ficam tendo os registros emocionais, os traumas, tanto positivo quanto negativo. Então, do 0 aos 7 anos é quando forma a nossa estrutura psíquica, cognitiva, tá? E ali você foi e teve registros emocionais, tal. E aí você cresceu, se tornou adulto. E aí você pegou, cresceu, ficou adulto. Beleza, né? E aí você foi e encontrou uma pessoa. E essa pessoa, ela foi ensinada de um jeito, que é diferente do seu. Então, ela também teve um histórico de vida. É mais ou menos assim, ó. Imagine uma mochila. Tá? Então, essa pessoa tem uma mochila, você tem uma mochila. E você pega toda a sua experiência de vida e joga nessa mochila. Joga na sua mochila.
Você joga na sua mochila e aí você carrega essa mochila para a vida. Cresce, conhece alguém, passa a namorar, aí toma a decisão de casar e essa mochila está aí dentro de você. Que na verdade essa mochila está aqui, é o seu cérebro. Mas você está com a mochilinha ali, com vários itens inseridos. Adivinha? A pessoa que você escolheu para casar também tem a mochilinha dela. E essa mochila tem lá o jeito que a mãe ensinou, que é a vida, o jeito que o pai ensinou, que é a vida, o jeito que a sociedade, a igreja, a televisão falou que é o certo. E ali ela falou, é assim que se vive. Beleza. Aí você tem a sua mochilinha e a outra pessoa tem a mochila dela. E vocês, por opção, ali vão comungar do mesmo ambiente, do mesmo espaço físico, vão passar a conviver. E aí você tira da sua mochila todo o seu histórico de vida, tudo aquilo que você acha que é o certo, e coloca lá em cima da mesa. A outra pessoa faz o mesmo, tira toda a mochila e coloca em cima da mesa. E ali vocês vão passar a conviver num mesmo ambiente, a fim de trocar aquilo que tem nas mochilas. Mas aí vocês passam a saber, ou tem pessoas que ficam X anos e não identifica, não descobre que o que está na mochila de cada indivíduo é diferente. É diferente. E aí você tem conflitos com outra pessoa, tem divergências de opiniões, porque você não identificou, não descobriu que tem itens guardados na mochila que são diferentes um do outro. E aí você acha que a outra pessoa é de uma maneira que, na verdade, deveria ser diferente, deveria ser igual a você, deveria ter os comportamentos que você espera que ela tenha. Então, resumindo. Lembram da frase? O mapa não é o território. O mapa não é o território. Nesse exemplo, o parceiro, a parceira é o quê? Uma realidade externa. Externa, está fora de você. E o seu mapa, então, território, mapa. Território, o mapa. O mapa, que é você, não é o território. Ou seja, aquilo que você tem guardado aqui na sua cabeça não é o que está fora. É diferente. Não é a realidade. Então, acontece um fato dentro do mesmo ambiente com o seu parceiro ou parceira, e aí ele vai e interpreta de uma maneira. E qual maneira ele interpreta? Aquela maneira que a bagagem dele ou dela, bagagem, histórico de vida, faz com que ele processe a informação e dê o significado. Então, é mais ou menos assim, pontos de vista diferentes. Acontece algo, ali o outro indivíduo, né? Ele vai olhar para aquilo e vai falar, opa, eu acho que é assim. Mas por que ele acha que é dessa maneira? Por causa do histórico de vida dele. O histórico de vida dele influencia na tomada de decisão, na interpretação da vida. E aí o histórico de vida dele é diferente do seu. E aí ele tem uma opinião acerca de um fato que aconteceu dentro da mesma morada que vocês, e ele dá uma interpretação e você dá outra. E aí essa interpretação é divergente, e aí vocês passam a achar que não tá legal, cada um tem uma opinião, e tá tudo certo, cada um tem uma opinião, cada um tem um histórico de vida. Mas às vezes mas o que acontece quando a pessoa não sabe dessa frase aqui, ó? O mapa não é território, é que ela exige, ela quer enfiar goela abaixo, né? Existe essa expressão, goela abaixo, o mapa dela, a verdade dela. Então ela quer pegar a verdade dela e colocar na outra pessoa.
E não funciona dessa maneira. Não funciona. O histórico de vida é diferente, logo a interpretação em relação à vida é diferente, são pontos de vista diferentes, que faz com que cada pessoa tenha um modo de enxergar a realidade, aquilo que está fora, que no caso é o território. Todas as pessoas são completamente diferentes? Todas? Não. Existem pessoas que são iguais? Também não. Semelhante em relação a interpretações, a opiniões, semelhante. Totalmente opostos? Também não. Tá? Então sempre vai haver ali uma diferença que não é totalmente divergente, totalmente oposta. Mas também vai ter um outro extremo de uma pessoa que ela não concorda, não é 100% igual, mas também chega a ser um pouco semelhante. Estou vendo aqui já quase 1h, 50 minutos de aula. Eu quero saber de vocês. Está fazendo sentido? Alguém tem alguma pergunta? Silvana, eu tomei a primeira dose da vacina, passei muito mal, ficou gravado, ficou registrado em você. Essa memória, Silvana, e o que ficou gravado em relação à primeira dose da vacina que você tomou, acho que é dose, né? Te traz resultados disfuncionais, ruins, traz resultados que são prejuízo para a sua vida. E prejuízo aqui pode ser prejuízo financeiro, prejuízo emocional, prejuízo de saúde, tá? Caso tenha ficado gravado, caso você venha colhendo resultados ruins acerca do que ficou gravado, é possível desgravar. Alexandra Miranda. Sim, claro. Muito bom. Então, para a gente finalizar, então eu falei que PNL é algo que não é algo científico, pesado em laboratório, medido, estudado por cientistas, né? Logo, ela tem pressupostos. Um deles, o mapa não é o território. Aquilo que está na sua cabeça não é o que está fora. O seu mapa mental não é o território, tá? Isso é libertador. Por quê? Pelo menos para mim. Vou dar um exemplo. Vou imaginar que alguém viesse aqui e começasse a me xingar, a falar que isso aí que você está falando não tem nada a ver, é ridículo. Bom, essa pessoa é uma realidade externa. Ela está fora de mim. Né? Está fora. Eu posso atribuir poder a essa pessoa e falar, realmente eu não sei o que estou falando, é melhor eu desligar aqui e dormir. Posso fazer isso, né? Posso, se o meu histórico de vida, toda a minha crença, toda a minha formação cognitiva, todos os meus pensamentos trabalharem em favor disso. Mas como eu estou vacinado, como eu tenho uma vacinação psicológica, com PNL, eu não vou atribuir poder à realidade externa. Opa, cadê? Tá aqui. Não vou atribuir. Tá? Essa aqui. Eita. Não vou atribuir poder. Tá? Então, no meu mapa, se acontecer isso aqui no meu mapa, eu vou entender o que está fora de mim, que é território, não é algo que está dentro, né? Então, isso para mim vai ser irrelevante. E aí, o que eu ganho com isso?
Autonomia emocional. Autonomia emocional. Talvez hoje, no momento que estamos vivendo, né, da geração mimimi, como é dito, as pessoas elas dão poder para aquilo que está fora, de maneira a trazer prejuízos para o indivíduo. Então, o indivíduo, alguém vai na rede social, escreve algo lá, denegrindo a imagem do indivíduo, e aí a pessoa começa a brigar com a outra pela rede social, e aí tem uma pessoa que fala assim, eu vou te falar umas verdades. Eu adoro quando a pessoa fala isso, vou te falar umas verdades, mas é verdade para quem? É verdade para ela. Para ela é verdade. Para ela é verdade, né? E as pessoas ficam brigando. Acontece muito isso naquela rede Twitter, né? Rede social Twitter. As pessoas ficam brigando ali, debatendo. Então, o indivíduo se esconde atrás de um equipamento tecnológico. Ele tem ali a liberdade de escrever o que ele deseja. E ele lê algo em relação àquilo que ele não gosta, em relação àquilo que o mapa dele acha, não, isso aqui está errado, eu não concordo com isso. Então, o mapa dele, a realidade externa, é algo que ele não concorda, e ali ele quer debater, ele quer xingar, ele quer brigar. Olha só, olha o mundo que estamos vivendo. Olha o mundo que estamos vivendo. Onde talvez o ideal seria a gente fazer algo relacionado ao segundo pressuposto. O segundo e o último. Então, esse foi o primeiro. O mapa não é o território. E qual é o segundo? Respeite o mapa do outro. Está escrito respeite e não aceite. É bem diferente. Para respeitar e não aceitar. Então a gente não é obrigado a concordar com o que o outro está falando. A gente não é obrigado. Mas a gente tem que respeitar a opinião da outra pessoa. Claro que tem momentos que a gente ouve algumas coisas que é impossível você concordar ou aceitar, é impossível, mas tem que respeitar. Mas por que, Danilo, tem que respeitar? Eu não concordo. Você tem que respeitar pelo seguinte, ó. Os 5 sentidos é igual, o indivíduo também tem 5 sentidos. Mas o que diferencia a outra pessoa de você? Além do sexo, além enfim, além dos familiares, o que diferencia? O histórico de vida, os filtros de percepção em relação à vida são diferentes do seu. Irmãos gêmeos nasceram do mesmo pai? Do mesmo pai, da mesma mãe? Ou melhor, pode ser que seja da mesma mãe, pode ser não, é da mesma mãe, né? Se são gêmeos. E nasceram do mesmo provedor. Se são gêmeos, nasceram no mesmo horário, certo? E tem filosofias de vida diferentes, tá? Irmãos gêmeos, eu tenho um caso da minha família, que meu pai é gêmeo com a minha tia, e são diferentes. Pensam diferentes, têm atitudes diferentes, enxergam a vida de maneiras diferentes. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, primeiro, se aquilo que eu tenho na minha cabeça não é o que está fora, é o que está na minha cabeça, logo, o que está na minha cabeça só é verdade para mim e não para aquilo que está fora.
Ok. Mas isso é para mim. E para outra pessoa? Funciona do mesmo jeito? Sim, funciona do mesmo jeito. Então, se o que tem na minha cabeça é verdade daquilo que o meu histórico de vida influenciou, da minha criação pelo pai, pela mãe, pela igreja, do que eu recebi de informação, então para o outro é a mesma coisa. Ele também recebeu informações, também foi registrado, gravado na cabeça dele. Sim. Por isso que o que ele vive é uma loucura da vida dele, que ele acha que é a realidade, então ele é louco. Mas eu também sou louco. Porque se eu quero impor a minha opinião, a minha verdade sobre aquilo que eu acho que é, porque tem que ser assim, porque é desse jeito que funciona, então eu também sou louco. Então somos todos loucos, sim. Né? Somos todos loucos. Porque a gente acha que não, é assim, desse jeito funciona, e aí você está errado. Né? Mais uma vez, isso não quer dizer que a gente precisa aceitar tudo, ou melhor, a gente precisa aceitar nada, a gente precisa respeitar a opinião do outro, daquilo que a gente não concorda, daquilo que a gente acha que é diferente dos nossos valores de vida, daquilo que a gente enxerga como leal, como algo ético. Então a gente precisa respeitar que o outro pense dessa maneira. Por exemplo, teve uma vez que eu atendi terapeuticamente um indivíduo que ele tinha um vício, um comportamento de assistir pornografia infantil. Então, além de ele ver pornografia, ainda era infantil. E ele me procurou. Ele me procurou não para deixar de ver pornografia, porque ele via pornografia e ele ficava mal porque ele viu a pornografia infantil. Então, ele foi lá na minha clínica, no meu instituto, e me procurou e falou: Danilo, eu quero assistir a pornografia. Tá, falei, você quer assistir? Para que você veio aqui me procurar para que você pare de assistir, é isso? Não, eu quero continuar assistindo, mas ao invés de eu ficar mal depois que eu assistir, eu quero ficar bem. Então, é diferente dos meus valores, do meu histórico de vida, daquilo que os meus cuidadores me ensinaram, enfim, daquilo que eu julgo como ético, adequado, valoroso. É diferente. Eu não concordo com a atitude dele. Logo, eu também não o atendi. Falei, você tem que procurar outra linha terapêutica. Isso não faz parte de mim. Então, para que serve isso? Você saber onde você vai utilizar isso na sua vida? O que você aprendeu aqui ontem e hoje? No seu convívio social. Você vai se deparar com pessoas que pensam diferente de você, que têm linhas de raciocínio opostas, divergentes, que a sua. E muitas vezes vai ouvir aquilo e vai pegar e falar, não concordo. Mas se você for e querer impor a sua verdade, vai haver uma discussão, vai haver uma divergência ali, uma intriga, uma briga. E qual resultado você vai colher? Qual resultado você vai colher? Qual resultado você vai colher? Talvez um resultado ruim, ficar mal. Então, será que é esse o seu resultado? Então, o que você aprendeu aqui é ter escolhas. Escolhas de como você quer se sentir. De repente, alguém falou algo e você sabe que aquilo é errado, ou melhor, não é verdade, ou melhor, é verdade para a pessoa, mas para você é diferente. E você aprendeu que, agora eu aprendi que o que ele pensa é verdade, mas é verdade para ele, porque devido ao histórico de vida dele, e formou aquilo que ele acha que é a vida. Só que não é o que eu acho que é, porque eu tive um outro histórico de vida, uma outra maneira de ser criada. Então eu não preciso discutir com ele. Com ele, com ela. Talvez, antes de você participar dessa aula, hoje e ontem, você só tinha uma escolha, que era debater, era querer impor a sua verdade, era falar, não, você está errado, não é assim, e briga, e discussão, e desavença. E hoje você aprendeu
Ou melhor, hoje você tem duas opções. Continuar fazendo o que você fazia antes, brigar, discutir. Não é assim que funciona, você está errado. É uma opção. E a outra opção? Lembrar que o mapa não é o território, aquilo que está na cabeça, aquilo que está na sua cabeça não é o que está fora, é o seu mapa mental, é aquilo que você vivenciou, criou em relação à vida, aprendeu em relação ao mundo. E você também pode respeitar que a outra pessoa pense daquele jeito. Mais uma vez, respeitar e não concordar. Tá? Isso não quer dizer que você vai ser totalmente apático, vai aceitar tudo daqui para frente. Não, muito pelo contrário. Você vai ganhar mais autonomia, mais liberdade para escolher aquilo que você acha que é adequado para você. Aquilo que vai trazer resultados adequados para você. Então, objetivo da segunda aula de vacinação psicológica com PNL era oferecer mais opções de escolhas, fazendo com que você se torne imune acerca do ambiente externo. Claro que em uma hora ontem, uma hora hoje, você pode ter um despertar, você pode ter aí uma iniciação. É claro que tem que ter prática, tem que ter mais aprofundamento, mais estudos, mas você teve hoje uma iniciação que pode ter apenas data de início, que foi hoje, né? E com isso você se tornar aí mais saudável em relação aos seus relacionamentos sociais, você tem amizades mais duradouras, ter mais qualidade de vida, enfim, estar bem consigo mesma para que a realidade externa fique bem e proveitosa para você. Então, você passou a partir de hoje ter aí mais opções de escolhas na sua vida, tá? Você pode ter mais opções de escolhas na sua vida. Pessoas, quero saber de vocês se fez sentido, se alguém tem alguma pergunta. Estou vendo aqui que faz 1h07 que estamos juntos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Algum comentário? Daniele Abraão, gratidão pelo conhecimento compartilhado. A gratidão é a mãe de todas as outras virtudes. Gratidão por você agradecer, Daniele. Esse é o meu site. Enquanto vocês se manifestem aí nos comentários, vou compartilhar aqui minhas redes sociais. Esse é meu site, daterapeutapnl.com.br. Lá tem algumas entrevistas, lá tem alguns artigos que eu publiquei, algumas entrevistas que eu dei em rádio, na televisão, em um canal da NET, enfim. Então tá aí o meu site.
Obrigado, abriu muita mente. Silvana, obrigado eu. Valeu. Parabéns pela decisão em investir na pessoa mais importante que existe para você, que é você mesma. Parabéns. O melhor investimento, no meu ponto de vista, no meu mapa, naquilo que eu acredito, o melhor investimento é em você mesma. Esse, para mim, é o melhor investimento. Porque aquilo que você adquire de informação, ninguém tira. Para quem não me segue no Instagram, tá aí o meu Instagram, @DaniloAlcântaraPNL. Me segue lá. Tem conteúdo todos os dias. Eu posto alguma coisa relacionada a PNL, qualidade de vida, comportamento humano, comportamento social, enfim, tudo aquilo relacionado a como nós, seres humanos, funcionamos. Quero dizer aqui também que a PNL, esqueci de falar, que a PNL, ela não é algo destinado somente a processos terapêuticos. Eu trabalho com terapia, ajudo pessoas a desprogramar comportamentos disfuncionais, traumas, fobias. PNL não serve só para esse aspecto. PNL serve para que você venda mais. PNL serve para que você tenha mais lucratividade. Serve para que você capte mais clientes, traga mais clientes para o seu espaço, para a sua empresa, para a sua loja. PNL pode ser aplicado nas vendas. PNL pode ser aplicado também no esporte, ou seja, na atividade física. Então, se você quer ter melhor performance na sua atividade física, você também pode utilizar a PNL. A PNL também pode ser útil aplicado na atividade física. Então, nas vendas, na atividade física, no relacionamento, PNL pode ser aplicada para que tenha relacionamentos sociais, amorosos, mais saudáveis, mais adequados. PNL pode ser aplicado na profissão, ali no seu convívio profissional com outros colaboradores, para que você tenha uma comunicação mais efetiva, mais assertiva, possa entender o mapa do outro, como ele funciona, como ele pensa em relação ao mundo, à vida. PNL pode te ajudar em relação a isso. Então, eu não sei qual a sua atividade profissional, sei de algumas pessoas. E se você quiser ter mais resultados, melhor performance, pode me procurar, procure a secretária, fale com ela, tá? E aí você pode ter mais resultados nas áreas mais distintas da sua vida. Por quê? PNL é algo que já existe em nós seres humanos, então, onde haja seres humanos, a PNL pode ser aplicada. Tá bom? Então, lembre-se disso. Quer mais resultados? Aplique PNL. Eu apliquei PNL na minha vida e mudei radicalmente. Sou produto do produto. Beleza, pessoas? Mais alguém tem algum comentário, algum apontamento, alguma informação adicional? Eu acho que vai ter ou teve algum presente já enviado aí para vocês. Eu acho que a minha assistente enviou algum presente aí para vocês, eu não me lembro. Eu havia pedido para ela, depois eu vou confirmar. Se ainda não receberam, receberá amanhã ou depois. Beleza, pessoas?
Então, obrigado por vocês terem aí destinado o tempo, a energia, a vontade, o foco em estar aqui presentes, ontem e hoje. Agradeço, gratidão e até uma próxima. Sucesso para vocês e boa noite. Tchau, tchau.